Amém? João capítulo 21, eu quero ler com você a partir do verso 1, que diz assim: Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe também os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, de tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Amém? Curve a sua cabeça por um instante, feche seus olhos, e da maneira que você souber falar com Deus, fala para o Senhor, fala: Senhor, eu quero ouvir a tua voz hoje. Eu quero ser alimentado pela tua palavra, eu quero ser alcançado pela tua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero te agradecer por essa noite de um derramar tão especial da tua presença sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor olha para nós, porque o Senhor se lembra de nós, porque o Senhor visita as nossas vidas. Nós queremos te agradecer, Senhor, e queremos receber a porção que o Senhor tem para nós através da tua palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, todo sono, todo cansaço, Senhor, toda frieza espiritual, toda mornidão, toda religiosidade, toda surdez, toda cegueira espiritual, caiam por terra hoje em nome de Jesus Cristo, e os nossos ouvidos sejam abertos para ouvir a tua voz, Senhor. Os nossos olhos sejam abertos para receber a revelação da tua palavra. Que não haja barreiras, que não haja empecilhos, e essa palavra hoje, Pai, produza restauração. Essa palavra hoje produza renovo no nosso coração. Essa palavra hoje rompa com as cadeias, com os grilhões, em nome de Jesus Cristo, Senhor. E eu te peço, Pai, que aquilo que faltar da minha parte, que o Senhor mesmo continue confirmando e compartilhando com cada coração, Senhor. E ao sairmos daqui, Pai, possamos sair daqui alimentados, como aqueles homens estiveram naquela comunhão contigo, e saíram dali fartos, e saíram dali abençoados. Nós possamos sair daqui também nessa noite, alimentados e abençoados pela tua palavra, Pai. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor. Aleluia. Aplauda mesmo. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Como o pastorinho já citou aqui, hoje nós estamos nesse mês de agosto, caminhando debaixo da palavra profética de que este é o mês da grande pesca. Enquanto eu recebi a palavra profética para esse mês, e sempre que eu penso nela, e me toca muito perceber, entender e compreender o desejo de Deus, o desejo que Deus tem de nos abençoar. Lá no Salmo de número 8, no versículo 4, o salmista diz: Quem sou eu para que o Senhor se lembre de mim? Quem é a minha casa para que o Senhor faça alguma coisa por mim? Quem somos nós para que o Senhor tenha o desejo de nos abençoar, para que Deus ele faça planos, para que Deus ele traz caminhos para liberar a bênção dele sobre nós? Nós não somos nada diante da grandeza, diante do poder desse Deus, e mesmo assim
a Bíblia nos ensina que Ele se inclina do seu trono, que Ele olha para as nossas vidas, e o desejo de Deus é nos abençoar. Vem comigo aqui no versículo 1 desse texto. O versículo 1 já começa dizendo para nós: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos. Diga comigo: tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos. O texto não nos diz que foram os discípulos quem foram procurar o Senhor. O texto não nos diz que foram os discípulos que foram atrás do Senhor, que foram querer ter comunhão com o Senhor, que foram buscar o Senhor. O texto nos diz o contrário, que o Senhor, Ele quis se manifestar aos seus discípulos. E o texto ainda, quando ele fala depois disso, aí depois ele fala, tornou-se, ou seja, uma outra vez Ele se manifestou, que do que a gente tem relatado na Bíblia, essa já era a terceira ou quarta vez que o Senhor Ele se manifestava aos discípulos, que Ele queria se manifestar aos discípulos. E eu quero começar essa palavra dizendo para mim e para você, querido, que hoje o Senhor Ele te trouxe aqui porque Ele quer se manifestar a você. Amém. Hoje o Senhor te trouxe aqui, não foi você que decidiu vir, não foi você que falou, olha, eu vou, se programou, se preparou, não. O Senhor Ele trouxe você até aqui, porque hoje Ele quer se manifestar a você. Amém. Assim como Ele se manifestou àqueles discípulos, assim como Ele se apresentou para eles, como Ele se revelou para eles, essa noite o Senhor Ele quer se revelar a mim e a você. Amém. E quando nós olhamos, eu não sei se você prestou atenção no contexto do texto que nós lemos. Quando nós olhamos para esse momento, aonde Jesus Ele aparece para os discípulos, é um momento muito peculiar daquela caminhada de Jesus. Antes disso, se você voltar aí no livro de João, os capítulos anteriores, você vai encontrar Jesus sendo crucificado, morto, sepultado. Era esse o ambiente, eram esses aqueles dias que os discípulos viveram. Alguns tinham presenciado a ressurreição do Senhor, mas ainda no coletivo eles não tinham compreendido o que significava aquilo. Mas na cabeça deles, no entendimento deles, eles já tinham visto curas, eles tinham visto paralíticos começarem a andar, eles tinham visto cegos de nascença começarem a enxergar, eles tinham visto, como lá em João 11, o morto ressuscitar depois de 4 dias, eles tinham visto coisas extraordinárias, e de repente, quando Jesus é morto, crucificado, sepultado, junto com Ele, eles sepultaram as expectativas deles de continuarem vendo aquilo acontecer. A expectativa deles de continuarem vivendo aquele mover de Deus, porque eles não conheciam aquilo, quem apresentou aquilo para eles foi Jesus, e de repente a morte de Jesus significava para eles, acabou. Aquilo que aconteceu foi para aquele tempo, foi para aquele momento, foi para aquela situação, mas agora não existe mais nada de novo. Tanto que vem aqui no versículo 3, o versículo 3, Pedro, ele vira para os discípulos e fala, eu vou pescar. Se nós voltarmos lá em Lucas, no capítulo 5, onde nós lemos que foi o tema da palavra profética desse mês, quando Jesus ele aparece para os discípulos, ali no mar da Galileia, o mesmo lugar onde eles estavam agora, e aí no versículo 10, ele chama os discípulos e fala, a partir de agora, vocês não vão ser mais pescadores de homens, vou fazer de vocês, pescadores de peixes, aliás, vocês vão ser pescadores de homens. Eles tinham vivido através de Jesus uma mudança radical para a vida deles. Tanto que o versículo 11 lá de Lucas capítulo 5, mostra que eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Aquela vida no mar, pescando, acabou. Agora começou uma nova vida. Mas depois de tudo que havia acontecido com Jesus, um desânimo tão grande entrou no coração daqueles homens, que a decisão de Pedro, quando ele disse, vou pescar, não era como algumas pessoas hoje vão pescar para descansar, aquele ambiente calmo, não. Era uma decisão de voltar para trás. Ele estava tão desanimado, tão sem expectativa, sem um rumo, sem saber o que seria dele a partir de então. Ele fala, eu vou embora, eu vou pescar. E eu não sei se você percebeu no versículo 2, quanto que existiam ali outros discípulos com ele. Pelo menos 7 discípulos estavam ali juntos. E todos juntos tiveram a mesma decisão,
nós vamos com você também, no final do versículo 3. O coração daqueles homens estava tomado por uma frustração. Uma frustração porque não tinha acontecido como eles esperavam. Eles tinham uma visão de Jesus, além do que era o plano de Deus, de salvar o mundo. Eles imaginavam que Jesus ia ser alguém que traria uma libertação política de Israel. A gente pode ver isso lá em Atos, no capítulo 1. Eles esperavam muita coisa. E ali naquele momento Jesus estava morto. Não havia mais expectativa. Eles estavam frustrados, decepcionados. Tanto que a gente não vê ninguém intervindo naquele diálogo, falando: olha, não, a gente não pode voltar a pescar, porque o Senhor nos tirou de lá. Não, eles estavam frustrados. Eles estavam desanimados, porque eles não tinham mais por que continuar acreditando. Se quem veio nos disse que poderia acontecer algo, que existia um plano, um propósito para a nossa vida, se essa pessoa já se foi, nós vamos continuar acreditando no quê? Nós vamos continuar acreditando no quê? Vem comigo aqui no versículo 2. O texto diz assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. O texto ele faz questão de destacar aqui no versículo 2 aquelas pessoas que eram pessoas diferentes. Ele mostra um que veio de Caná da Galileia, destaca a família do outro, porque Zebedeu era um homem que era de uma família muito rica naquela época. Então ele faz questão de declarar que eram pessoas diferentes, de mentalidades diferentes, de uma cabeça diferente. Mas quando um se levanta ali e fala: olha, eu vou voltar para trás, eu vou abandonar, eu não quero mais saber disso, todos os outros, mesmo pessoas diferentes, pensaram a mesma coisa: vamos todo mundo voltar para trás, vamos todo mundo. Um espírito de desânimo entrou no coração daqueles homens. Um espírito de desânimo começou a influenciar a vida daqueles homens. Eu não sei como você chegou aqui hoje, eu não sei de que forma, não sei se você já viveu dias de desânimo como esses homens viveram, mas quando você atravessa um momento de desânimo, o diabo sempre prepara uma pessoa que vai vir confirmar o seu desânimo. Você está lá no seu trabalho, desanimou com o trabalho. Esse trabalho, essa empresa, esses chefes. E vai aparecer um que vai pensar a mesma coisa que você. Porque o diabo ele é especialista em fazer isso. E aí você acha: olha, acho que isso quem está me mostrando é Deus. Só eu que estou vendo é outro. Às vezes é um desânimo na família. Às vezes é um desânimo na igreja. E aí o diabo sempre prepara uma outra pessoa que vai vir para reforçar aqueles homens. Pedro ele não decidiu para ele só. Falou: olha, eu vou embora, eu vou voltar para trás. Ele colocou para todo mundo aquele desânimo, aquele desejo de desânimo. Olha, eu vou voltar para trás. Porque o desânimo, ele é algo que contagia. Você já esteve do lado de uma pessoa desanimada? Você pode estar o mais motivado que seja, você pode estar o mais feliz que seja, você pode estar o mais cheio de expectativas que seja. Quando você chega do lado de uma pessoa desanimada, parece que acaba aquilo, né? Contagia. E aquele desânimo começou a encher o coração de todos aqueles homens. E hoje o Espírito Santo, ele quer trazer uma cura, ele quer trazer para nós uma libertação de todo espírito de desânimo. Porque sabe o que o desânimo faz? Ele tira o nosso foco. A gente passa a ver com um filtro diferente. Às vezes a situação nem é aquela que a gente está aparentemente vendo, mas o desânimo ele coloca para a gente aquele filtro. Os discípulos, eles tinham ouvido Jesus falar que ele morreria e que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Aquilo para eles não era uma novidade.
como judeus, eles conheciam a lei, eles conheciam os profetas, eles conheciam a palavra que dizia a respeito do sofrimento do Messias e desse retorno dele. Mas o desânimo tirou o foco deles. Eles não estavam mais olhando para o que Jesus falou, eles não estavam mais olhando para o que Jesus prometeu, eles não estavam mais olhando para aquilo que eles viveram, e os milagres, e as bênçãos, e as curas, e as pessoas que tiveram a vida deles transformadas, e eles presenciaram isso com os próprios olhos, que ninguém tinha contado para eles, eles assistiram isso pessoalmente. Eles esqueceram de tudo. O desânimo roubou eles de toda essa expectativa. E algo que nós precisamos fazer quando nós estamos sendo influenciados de alguma maneira pelo desânimo, nós precisamos aprender a filtrar de onde vem aquele desânimo. Os outros discípulos, até que Pedro falasse algo, ninguém decidiu voltar para trás. Estava todo mundo junto, esperando algo que aconteceria, como era a promessa de Deus. Mas o desânimo de um conseguiu contagiar outros 6. E nós precisamos filtrar muitas vezes a origem. Será que é o que eu realmente penso? Ou será que é o diabo que está colocando isso na minha cabeça? Será que é o que eu realmente penso? Ou é alguém que está me fazendo pensar dessa maneira? Foi o que aconteceu com os discípulos. Eles começaram a pensar como Pedro: não tem mais expectativa, vamos voltar para trás. Toda a esperança de um futuro, todo o sentimento de viver algo, de Deus cumprir aquilo que Ele prometeu, tinha acabado. E a decisão deles foi unânime. E aí, quando eu olho para esse texto, imagino Jesus, ele decide aparecer para um bando de homens desanimados, que tinham desistido. Jesus tinha levantado com ele 12 homens. Um já não estava mais com eles, que era Judas, que tinha traído, então se enforcou. Restaram 11. Desses 11, 7 estavam ali desmotivados, tinham outros 4 que provavelmente estavam crendo, que provavelmente estavam esperando. Mas o Senhor, ele não vem e aparece para aqueles 4 que estavam animados. Ele vem e aparece para os 7 que estavam desanimados. Porque ele sabia que naquele momento, aqueles 7 precisavam mais dele do que aqueles outros 4. Ele sabia que naquele momento, aqueles 7 precisavam mais, porque os outros já estavam ali naquela expectativa. Os outros já estavam ali crendo que algo viria. Mas aqueles 7, quando a gente vai lendo o texto, a gente vai vendo no meio desses 7 os principais dos que a gente conhece, né? Pedro está aqui, João está aqui, Tiago está aqui. Aqueles que a gente olha e fala: nossa, esses homens, mas esses homens estavam lá. Tinha aqui no meio Tomé, que um dia Jesus, antes desse fato, Jesus apareceu para os discípulos. Tomé não estava, você já deve conhecer essa história. E aí ele fala para os discípulos, ele fala: eu só acredito vendo. Então se ele aparecer e eu tocar na ferida do lado dele, e eu tocar na mão furada, aí eu vou acreditar. Aí o que o Senhor ele faz? Ele aparece agora para todo mundo, junto com Tomé. Ele fala: pode tocar. Tomé tinha tocado no lado furado, tinha tocado na mão furada, mas também estava junto com os que se desanimaram. E quando a gente olha para o relacionamento do Senhor com aqueles 7 homens, Ele não agiu com aqueles homens como muitas vezes nós agimos com algumas pessoas. Ele não condenou eles. Olha, que bando de incrédulos que vocês são. Vocês já sabiam que eu estava vivo, por que vocês desanimaram? Olha, vocês não querem saber de nada, não. Às vezes a gente evangeliza alguém, ora para alguém e fala: ele não quer saber de nada. E o Senhor, quando Ele vem tratar com aqueles 7, Ele não trata dessa maneira.
E essa é a primeira lição que eu quero compartilhar com você nessa palavra, é que o Senhor, Ele quer se revelar a nós, mesmo nos dias do nosso desânimo. Fala comigo, o Senhor quer se revelar a mim, mesmo nos dias do meu desânimo. Amém? Amém? O desânimo, ele já tinha tomado conta, como eu falei, ele tira o foco, ele rouba tanto o foco, que o versículo 4 ele nos conta. Se você vir aqui comigo no verso 4, vai ver que os discípulos não reconheceram que era Jesus. E o texto ele faz questão de destacar, ele fala que eles estavam a 90 côvados de distância da terra, onde Jesus estava. Eles estavam no mar, Jesus estava dali a 90 côvados, a 200 côvados, desculpa, que equivale a cerca de 90 metros. Não era uma distância grande, porque falaram, não enxergou direito, não deu para reconhecer, dava para reconhecer. Mas o foco estava tão desajustado, que mesmo vendo o Senhor ali, eles não estavam conseguindo enxergar. Quantas vezes o nosso foco ele fica tão desajustado, que mesmo vendo o que Deus está fazendo, mesmo ouvindo palavras de Deus para a nossa vida, mesmo orando e vendo Deus responder nas coisas simples, ainda assim a gente não consegue enxergar. Ficamos, Senhor, me dá um sinal que o Senhor está comigo, me mostra, quero ter certeza. O foco está tão desajustado que a gente não consegue identificar o Senhor logo ali. Segura comigo esse texto e abre comigo Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, no versículo 2. Uma ordem, uma direção, um conselho da palavra de Deus para nós. Hebreus capítulo 12, verso 2, o texto diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Olhando como? Para quem? Jesus. Como diz a continuação diz aqui, olha, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Sabe qual é o segredo para nós não sermos tomados pelo desânimo? O texto já explica para nós: olhe firmemente para Jesus, olhe firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Querido, seus olhos não precisam, não devem, não podem estar nas suas lutas. Os seus olhos não podem estar nas suas dificuldades. Os seus olhos não podem estar na enfermidade que você está atravessando. Os teus olhos não podem estar naquele problema que você está vivenciando lá no seu trabalho. Os seus olhos não podem estar nessas coisas. Sabe por quê? Porque essas coisas são passageiras. E quando eu falo de olhar para essas coisas, eu falo até para as coisas boas que existem nessa vida. Quantas vezes nós colocamos os nossos olhos, e quando o texto fala de olhar, de colocar os olhos, está falando de depositar a confiança, a esperança. E quantas vezes nós colocamos os nossos olhos num relacionamento, e aí o relacionamento acaba, e aí o desânimo vem. Colocamos os nossos olhos no trabalho, não, esse trabalho eu dependo dele. E aí a porta fecha e o desânimo vem. Não, essa pessoa, essa igreja, esse pastor, eu dependo disso. E aí aparece um defeito, aparece uma falha, o desânimo vem e eu caio. Por isso o texto diz: olhe firmemente. E ele fala firmemente porque não é só para olhar assim, aquela olhadinha. Olhe firmemente. Fique com os teus olhos em Jesus. Fique com os teus olhos em Jesus, porque aquilo que é passageiro vai passar, seja bom ou seja ruim, vai passar. Mas quando você olha para Jesus, aquilo que Ele tem para você é eterno, não vai acabar. As lutas podem vir, as dificuldades podem vir, os anos podem passar. Se os seus olhos estiverem em Jesus, querido, não vai ter vendaval, não vai ter dificuldade que possa derrubar você, que possa segurar você, que possa te impedir de continuar de pé. Olhe firmemente para o
no autor e consumador da vossa fé. E o texto termina dizendo, ele sofreu tudo que ele sofreu, ele viveu tudo aquilo que ele viveu. Olhe para ele, para que você não desanime na sua alma, para que você não fique cansado, desesperançado. Olhe para Jesus. Quando você olha para Jesus, você descobre que em Deus todo dia tem algo novo dele para você viver. Quando você olha para Jesus, você descobre que ainda que você se sinta sem forças no teu corpo, existe o Espírito Santo dentro de você que renova as suas forças e fala: olha, se levanta, se coloca de pé, porque eu vou estar do seu lado todos os dias até a consumação dos séculos. Coloca os teus olhos em Jesus. Amém? Amém? Abre comigo mais um texto, Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, versículo 19. Olha essa palavra de Deus para mim e para você. Isaías 43, verso 19. O Senhor diz assim: eis que faço coisa nova. Diga comigo, coisa nova. Que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Esse capítulo inteiro Deus está falando para um povo que estava com o seu foco desajustado. E Deus fala para eles, na versão NVI, fala: vocês não estão conseguindo enxergar. Talvez os teus olhos físicos não estejam vendo, querido, mas se você fechar os teus olhos físicos e abrir os teus olhos espirituais, você vai enxergar que Deus está fazendo coisas novas na tua vida. Você vai enxergar que Deus está fazendo coisas novas. E o texto diz: eu vou colocar um caminho no deserto. Imagina, um deserto. Como é que tem caminho, estrada no deserto? E Deus fala: eu vou colocar um caminho no deserto. Ele fala: na terra seca, que está todo devastado, eu vou colocar um rio naquele lugar. Olha Deus falando de promessas impossíveis. Será que você consegue colocar os teus olhos nele, querido, e enxergar que o Senhor está fazendo coisas impossíveis à tua volta, em nome de Jesus? Amém? Amém? Coloca a sua mão assim nos seus olhos, porque hoje o Senhor está restaurando a tua visão. E hoje o Senhor está restaurando a tua visão. Hoje o Senhor está restaurando a tua visão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, como aqueles discípulos precisaram ter a visão reajustada. Hoje o Senhor está restaurando a tua visão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala para ela: hoje o Senhor está restaurando a sua visão. Amém. Amém. E aí, volta comigo lá para o texto, João capítulo 21. No versículo 5, o texto diz: perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Quando Jesus aparece para eles, a primeira coisa que ele pergunta: vocês têm aí alguma coisa com vocês? Jesus lá na margem, eles lá, 100 metros depois. Enquanto eles estavam desanimados, o que eles conseguiram? O que eles conquistaram? Nada. A resposta deles aqui no final do versículo: a gente não tem nada. E essa é outra lição que eu quero compartilhar com você nessa palavra, porque o Senhor, Ele sempre espera algo de nós. Diga: o Senhor está esperando algo de mim. Era alguma novidade para Jesus que eles não tinham nada? Que eles tinham trabalhado aquelas horas e não tinham pescado nada? Jesus sabia, Ele é onisciente. Mas Ele queria ensinar para aqueles homens, Ele queria ensinar para nós, que Ele sempre espera algo de nós. E quando nós nos deixamos ser levados pelo desânimo, a gente não tem nada para oferecer para o Senhor. A gente não tem nada. O que você tem para oferecer para o Senhor hoje? O desânimo, ele nos rouba a intimidade com Deus. A gente já não consegue mais orar como orava antes, quando está desanimado.
vontade de ler a Bíblia quando a gente está desanimado, de ir para a igreja, a gente não consegue. Piorou mesmo, não consegue mesmo, não consegue. O desânimo, ele nos rouba de tudo isso. Mas ainda assim, o Senhor, ele espera algo de nós. E Deus, ele é tão bondoso que ele olha para aqueles discípulos e ele mesmo ensina para eles algo que eles deveriam fazer para ter o que eles poderiam oferecer. Vem comigo no versículo 6. Jesus disse: então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Tinham 7 homens, eu não sei se eles estavam num barco, ou eram mais de um barco, mas eles estavam ali, todos aqueles homens, durante horas, lançando a sua rede, e eles não conseguiram nada, eles não conseguiram pescar nada. E aqui esse versículo, ele nos ensina, e o Senhor estava ensinando para aqueles homens 2 coisas. Quando Jesus vira para eles e fala: olha, lancem a rede à direita e vocês vão encontrar lá. Ele estava ensinando para aqueles homens, ele está ensinando para nós que todas as vitórias, que todas as nossas conquistas, todas as respostas, tudo aquilo que nós temos buscado, tudo isso está nele. Tudo isso vem dele. Às vezes nós achamos que vem do homem, às vezes nós achamos que vem do nosso trabalho, que vem do nosso braço, que vem da nossa capacidade, da nossa força, da nossa formação, da nossa experiência. O Senhor estava ensinando para aqueles homens que eram exímios pescadores. Ele estava ensinando para eles: tudo que vocês precisam, vocês vão encontrar em mim. Tudo que vocês precisam está em mim. A segunda coisa que o Senhor estava mostrando, querendo mostrar para aqueles homens, porque, como eu disse, eles estavam no mar da Galileia, o mesmo lugar onde em Lucas 5 o Senhor tinha aparecido para eles e tirado eles daquela vida e feito deles pescadores de homens. E a segunda coisa que o Senhor estava mostrando para eles era o quanto eles haviam retrocedido por causa daquele desânimo. Porque muitas vezes não parece, mas o desânimo nos faz dar passos para trás. Aqueles homens tinham sido encontrados por Jesus 3 anos antes, pelo menos. Tirados daquela vida, caminharam com Jesus, viram milagres, viram salvações, viram curas, viram coisas extraordinárias. De repente, tomados pelo desânimo, o que eles fazem? Voltam para o mesmo lugar. E aí o Senhor aparece para ele nas mesmas circunstâncias. Se você voltar lá em Lucas 5, e quem lembra desse texto que eu ministrei há 2 semanas atrás, os discípulos trabalharam durante uma noite inteira, lançaram as suas redes e não conseguiram pescar nada. Depois de uma noite inteira de trabalho, aí o Senhor aparece para eles, dá uma direção para eles, eles lançam a rede, e aí eles pescam tantos peixes que eles tiveram que pedir ajuda para os outros barcos para conseguir compartilhar, dividir aquilo, de tão grande era aquela pesca. E eles tinham voltado para a mesma posição que o Senhor tirou eles, e aí o Senhor faz o mesmo milagre de novo. Não vou dizer o mesmo, porque Deus, ele sempre faz algo novo, a gente vai ver até o final desse texto. Mas aí ali, o Senhor novamente faz eles lembrar. Lembra que Ele disse para a gente lançar a rede? A gente não tinha pescado nada. Lançamos a rede, e quando a gente lançou a rede, veio uma grande pesca. O Senhor estava ativando na memória deles, na alma deles, essa lembrança. Justamente ali naquele lugar que era o lugar do chamado, o lugar aonde o Senhor tinha chamado eles. E aquilo foi tão forte que o Senhor fez, que se você vir comigo no versículo 7, você vai ver que depois que eles puxam a rede e vem uma grande quantidade de peixes, João fala: é o Senhor que está lá do outro lado. Ele lembrou aquela mesma situação. E eu acho isso tremendo em Deus, porque Ele não desiste da nossa vida. Ele podia olhar para aqueles homens desanimados e falar: olha, continue vivendo a vida de vocês aí, eu vou tentar com outros agora, eu vou atrás de outros que estão precisando. Ele vai justamente nos desanimados
para dizer para eles: eu não desisti das minhas promessas sobre a sua vida. E essa é a terceira lição que nós podemos aprender com essa palavra. Diga comigo: Deus não desistiu das promessas dele para a minha vida. Deus não desistiu das promessas dele para você, querido. Pode parecer que passou um tempo, pode parecer que deu tudo errado, pode parecer que as coisas não estão acontecendo como você imaginou, como você achava que deveriam ser, mas o Senhor está dizendo para você: eu não desisti das minhas promessas para você, eu não desisti das minhas promessas para a sua vida. Segura esse texto e abre comigo Hebreus no capítulo 10. Hebreus capítulo 10, verso 23. O texto diz assim: guardemos firme, diga comigo: firme. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guarde firme, não se esqueça. Não pense que alguma coisa pode fazer com que ele mude de ideia. Aquele que fez a promessa, ele é fiel. Aquele que te fez a promessa, aquele que colocou promessa sobre a tua vida, aquele que escolheu você, que chamou você, ele é fiel. E a palavra diz em Hebreus capítulo 13, no versículo 8, que o nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Amém? O nosso Deus não mudou. As situações à sua volta podem ter mudado, você no seu coração pode ter mudado, mas o nosso Deus permanece o mesmo, e Ele não desiste das promessas dEle para a tua vida, em nome de Jesus. E aqueles discípulos, eles puderam entender isso, e aquele momento foi um momento de reajustar o foco. Porque aí quando cai a ficha, e aí eles se lembram o que estava acontecendo com eles ali, que foi a mesma experiência que eles já tinham vivido há 3 anos atrás, e que era o Senhor novamente dizendo para eles: se vocês voltarem para trás, eu vou atrás de vocês de novo, e trago vocês de volta para o lugar onde eu quero que vocês estejam. E na hora que eles se lembram, e João dá um grito ali, imagino, naquela empolgação daquele momento, fala: o Senhor que está lá do outro lado. O texto diz que Pedro, ele imediatamente pula na água, e ele sai ali uns 100 metros rasos, correndo atrás, para encontrar com o Senhor, para chegar até a presença do Senhor. Querido, mesmo aquele momento de desânimo não impediu Pedro de correr na direção do Senhor, não impediu Pedro de ir até a direção do Senhor. Os outros demais, o versículo 9 diz que eles, o versículo 8, desculpa, que eles foram vindo com puxando a rede, trazendo tudo, mas Pedro, ele sai correndo na direção do Senhor. O Senhor tinha aparecido para eles, mas nós não podemos deixar tudo para que Deus faça. É uma cutucada nessa pessoa que está do seu lado, fala assim: acho que Deus está falando com você. Quantas vezes a gente deixa tudo para que Deus faça? A gente quer que Ele chegue para a gente com um pacote pronto. Olha aí, estou precisando de um emprego, mas eu não saio para procurar, estou esperando que Deus me traga aqui na porta da minha casa. Olha, estou vivendo essa situação não muda. Eu estou esperando que Deus Ele faça tudo por Ele mesmo e me entregue. O Senhor, Ele se revelou para os discípulos, mas houve uma decisão, uma disposição de Pedro de sair correndo para ir ao encontro do Senhor. Existe a parte de Deus, mas existe a nossa parte também. E o Senhor hoje Ele está esperando de mim, de você, a nossa parte também. Porque todas as vezes que nós chegarmos até Deus, querido, não vai ter uma vez que Ele fala: não, eu não vou fazer isso para você. Não, eu não vou atender você. Não, olha, hoje eu não estou disposto para você. Isso nunca vai acontecer. Muitas vezes é o contrário. Somos nós que não estamos dispostos, somos nós que não queremos correr atrás. Mas Pedro, quando ele soube que era Jesus, ele
vestiu as roupas, porque eles estavam com a roupa de baixo, que eles ficavam para pescar. Ele se vestiu, ainda se preparou e saiu correndo ao encontro do Senhor. E hoje é noite de você correr ao encontro do Senhor. Ele está aqui, Ele já estava aqui antes de você chegar, mas Ele está esperando você sair correndo na direção dEle. Amém. Eu não sei te dizer o que passava pela cabeça de Pedro naquele momento que ele saiu correndo. Talvez fosse até mais prático ele chegar junto com todos os outros no barco, mas o desejo de estar perto de Jesus era tão grande que ele não podia esperar um minuto a mais que fosse. Ele saiu correndo e ele foi na direção do Senhor. E hoje é noite de nós corrermos para o colo do Senhor. É noite de nós corrermos para a direção do Senhor. É noite de nós corrermos de encontro ao Senhor. Ele deixou, quando ele sai correndo na direção do Senhor, sabe o que ele estava dizendo? Que ele estava deixando o desânimo dele para trás. Ele estava deixando aquela vontade, porque quem tinha decidido voltar a pescar era ele. Não foi os outros que falaram: olha, vamos Pedro, vamos lá pescar. Foi ele. E quando ele decide e sai correndo na frente, ele está falando: olha, eu estou deixando o desânimo, assim como eu fui aquele que estava na frente e levei os meus irmãos junto comigo para me desanimar, eu sou aquele que vou sair correndo na frente para encontrar o Senhor. Eu vou ser aquele que vou sair correndo na frente, não importa se eu vou me afogar pelo meio do caminho, se eu vou tropeçar, eu vou correr ao encontro do Senhor. Querido, não importa o que falem para você, não importa o que digam de você, corra para o encontro do Senhor. Amém? Amém? E aí vem comigo no versículo 9, o texto diz assim: ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. A atitude de Pedro foi surpreendente, de sair correndo na direção do Senhor. Mas quando ele chega ali, o que ele encontra? Ele encontra um banquete que o Senhor tinha preparado para ele. Ele chegou lá, o Senhor perguntou para eles, lembra que lá atrás Jesus já tinha perguntado: vocês têm alguma coisa aí? Mas quando ele chega, Jesus é que tinha alguma coisa para entregar para ele. Já tinha peixe assando, já tinha pão, já estava tudo preparado para aquele banquete do Senhor. E hoje, querido, existe um banquete de Deus para mim e para você aqui nessa noite. Amém? A gente pode oferecer muito para Deus, a gente pode entregar muito para Deus, mas o Senhor sempre tem um banquete muito maior preparado para nós. E quando Pedro chegou, a atitude, aquele momento foi uma surpresa para ele. O Senhor tinha um banquete para receber ele, já tinha colocado o peixe na brasa, já estava... Quem gosta de churrasco aqui? Ele já estava aquela churrascada pronta, já estava tudo pronto. Porque muita gente gosta de churrasco, mas não gosta de ficar na churrasqueira, né? A pior parte é o que fica na churrasqueira. É o que come menos, é o que se diverte menos, é o que aproveita menos. Jesus poupou os discípulos até isso. Quando chegaram, estava tudo pronto. Ele mesmo fez tudo, Ele mesmo preparou tudo, Ele mesmo colocou tudo à disposição deles. Hoje, querido, tem um banquete do Senhor esperando você aqui, para você sentar, para você se fartar, para você se alimentar, para você receber do Senhor daquilo que você precisa. O banquete de Deus está à sua disposição hoje. Eu quero que você se coloque de pé. Existe um banquete de comunhão, existe um banquete de renovo, existe um banquete da presença de Deus. Ainda de pé, pega a sua Bíblia comigo, no versículo 10. Versículo 10 diz assim: disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Diga comigo: 153 grandes peixes. 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Sabe o que aquele milagre significava para aqueles homens? Aqueles homens que tinham começado aquela história desanimados. Na época de Jesus, acreditava-se que existiam 153 espécies de peixes. E aí, quando aqueles homens pescam essa quantidade, Jesus estava dizendo para eles assim: olha, lembra que lá atrás eu falei que vocês seriam pescadores de homens? Agora eu estou trazendo vocês de volta para esse lugar da minha promessa, e eu vou usar vocês
para alcançar todos os tipos de pessoas. Eles acreditavam que o evangelho, que a salvação estava limitada aos judeus, e Jesus já estava dizendo para eles ali: olha, vocês vão alcançar todo tipo de pessoa. Assim como a palavra diz em Apocalipse 5, no versículo 9, povos de toda tribo, língua e nação, todo tipo de pessoas. Ele estava dizendo para aqueles homens: vocês vão alcançar. Aquele momento, aquele encontro daqueles homens, que começaram aquela história desanimados, trouxe para eles a libertação daquele desânimo, e colocou eles de volta no lugar onde o Senhor queria que eles estivessem. Homens que tinham uma promessa, homens que tinham um chamado, homens que iam ser usados por Deus para alcançar outras vidas. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas hoje o Senhor está te tirando de todo lugar de desânimo, de todo lugar de frustração, de todo lugar de choro, de todo lugar de insegurança, e Ele está te trazendo hoje para o lugar da promessa dEle, porque existe um chamado de Deus para a tua vida. Deus quer usar você nessa geração, amém? Coloque a sua Bíblia na sua cadeira, levante as suas mãos. Aqueles homens começaram aquela noite desanimados e terminaram aquela noite alegres, como a palavra diz no Salmo de número 30, no versículo 9, o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Eu quero dizer, hoje acaba o tempo da noite do choro sobre a tua vida, e começa hoje o tempo da alegria de Deus, da restauração, do renovo. Ergue as suas mãos, querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e com as suas próprias palavras, diga ao Senhor que você está aberto, diga ao Senhor que você está disponível para ser usado por Ele, para viver aquilo que Ele tem para você. Com as suas mãos levantadas, fala: Senhor, eu estou aqui, eis aqui a minha vida, Senhor, eis aqui a minha vida, eis aqui, eu te entrego o meu coração, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, Senhor, eu coloco nas tuas mãos hoje. Oh, querido, fala assim comigo: Senhor Deus, nessa noite eu recebo a tua palavra, e por causa da tua palavra eu decido hoje entregar a minha vida completamente ao Senhor. Senhor Deus, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, porque hoje, a partir de hoje e por toda a minha vida, eu declaro que Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, é o meu único Deus e o meu único Senhor. Em nome de Jesus, continue com as suas mãos levantadas. Nesse momento um pastor vai passar por você, querido, orando, ungindo a sua vida, declarando essa bênção do Senhor sobre você hoje, em nome de Jesus. Hoje você recebe libertação de todo desânimo. Hoje você recebe libertação de tudo aquilo que te prendia de viver as promessas de Deus. Você que está aqui e ouviu essa palavra, e você dizia no seu coração: não, mas eu não consigo ter uma vida estável com Deus, eu não consigo ter uma caminhada contínua com Deus. Hoje o Senhor quebra todo desânimo na tua vida, tudo aquilo que vem para roubar o teu ânimo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. E Ele sela você para viver as promessas, Ele sela você para viver cada plano, cada propósito. Oh, Ele sela você para viver o chamado dEle para a tua vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer por essa noite, Senhor. Eu quero te agradecer pela tua palavra que foi liberada do céu sobre a nossa vida, a começar de mim, Senhor. Nessa noite nós recebemos a tua palavra, nessa noite nós tomamos posse da tua palavra, nessa noite, Pai, nós decidimos, como aqueles homens, correr na direção do Senhor. Nós decidimos correr ao teu encontro, nós decidimos chegar aos teus pés, nós decidimos participar do teu banquete e receber daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas.
Pai, limpa os corações de todo desânimo, de toda frustração. Senhor, limpa os corações, Pai. Limpa os corações de tudo aquilo que vem para roubar a paz. Limpa o coração, Pai, de tudo aquilo que vem para tirar o foco. Limpa o coração. Senhor, quantas expectativas frustradas, quantos planos frustrados, quantos sonhos frustrados, quantos desejos frustrados, Senhor. Cura o coração frustrado nessa noite, Pai. Aqueles que estão aqui têm feito tantos questionamentos, Senhor, por quê? Senhor, até quando? Senhor, como vai ser? Querido Senhor, te diz hoje, acabou o tempo do questionamento. Para de questionar e se entrega. Para de questionar e se rende a Ele, porque Ele tem muito mais para a tua vida. Senhor, eu coloco nas tuas mãos cada vida que está aqui, aqueles que estão acompanhando essa transmissão pelo Facebook. Senhor, eu entrego nas tuas mãos agora, Pai, que aonde essa palavra tem chegado, Senhor, que haja libertação agora. Espíritos de desânimo, de tristeza, de depressão, batam em retirada hoje, em nome de Jesus Cristo, porque nessa noite começa um tempo de renovo, nessa noite começa um tempo de restauração, nessa noite começa um tempo de viver o chamado, de viver as promessas, de viver o propósito de Deus. Senhor, quantos dons estão enterrados, quantos abriram mão, Senhor, do chamado, do propósito, do projeto do Senhor. Espírito de Deus, ativa de novo, faz de novo, como o Senhor fez com aqueles homens, Pai. Ativa de novo o chamado, Senhor. Ativa de novo os dons. Ativa de novo aqueles que colocaram a mão na obra do Senhor e voltaram para trás. Senhor, vai buscar, como o Senhor fez com aqueles homens. Busca atrás de volta. Porque o Senhor não desistiu, Pai. Eu sei que o Senhor não desistiu. Eu sei que as tuas promessas continuam vivas. E hoje começa a viver, volta a viver no coração de cada filho, no coração de cada filha. Hoje voltam a viver as tuas promessas. Em nome de Jesus Cristo. Oh, querido, receba o toque do Senhor. Receba o toque do Senhor. Receba o toque do Senhor sobre a tua vida, de restauração, de encontro, de reencontro com Ele. Receba o toque do Senhor sobre você. Obrigado pela tua presença aqui, Senhor. Obrigado porque o Senhor vai atrás. Obrigado que o Senhor traz. Que amor é esse, Senhor? Que amor é esse, Senhor? Que amor é esse? Que amor é esse, Senhor? Nós só podemos nos render. Nós só podemos nos entregar. Nós só podemos nos derramar, Senhor, e dizer: eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Que a tua vontade se cumpra, que a tua vontade se cumpra, que a tua vontade se cumpra em nós. Oh, Pai, como o Senhor nos ensinou na oração do Pai Nosso, que seja feita a tua vontade,
Oh, assim na terra como no céu. Que seja feita sobre a nossa vida. Você que já recebeu a oração, levanta suas mãos, começa a agradecer. Começa a agradecer, começa a agradecer. Que nós podemos oferecer a Ele, o que nós podemos entregar a Ele. Oh, o que nós podemos dizer, o que nós podemos fazer quando Ele vem.